Bom dia, galerinha do sexto ano. A gente vai iniciar aí nossa terceira semana, terceira semaninha dessa época aí de quarentena. Tá sendo difícil para todo mundo, mas a gente vai, como se diz, se Deus quiser, a gente vai conseguir passar por tudo isso. E vamos nessa. A aula de hoje a gente vai lá da página 340 a 345. A gente vai começar falando das águas continentais. As águas continentais são o quê? São aquelas águas que estão em terra, ou seja, aquelas águas ao qual a gente tem um acesso maior, ou seja, as águas potáveis do mundo, ok? Turminha, vamos lá. Quando a gente fala de água continental, a gente está se referindo às águas doces. Essas águas elas estão distribuídas entre rios, lagos, tanto na superfície quanto no subsolo. Ah, professor, o lago no subsolo não. Quando se fala que a água também está no subsolo, a gente está falando dos lençóis freáticos e dos aquíferos, ok? E quando a gente fala da superfície, a gente está falando de rios, lagos e tudo mais. Vamos lá. Esse assunto, galera, tá lá na página 340, ok? Turminha, na superfície, como eu falei, a gente encontra os rios e os lagos. No subsolo, a gente encontra os lençóis freáticos e os aquíferos. Um ponto que a gente tem que ressaltar aqui, no caso, são os rios e as paisagens, galera, porque os rios eles têm uma interferência nas paisagens. Ou seja, dependendo do curso do rio ali, a área pode ser mais verde, ou dependendo do curso do rio, ele pode, como é que eu posso dizer? Ah, ele pode ter uma. Me fugiu a palavra agora. Mas dependendo do curso do rio ali, ele pode ter um espaço bem maior, ele pode acabar alargando ali, toda a paisagem, ok? Cadê? Eu precisei dar pausa aqui porque ia passar um carro aqui, eu tava vendo ele de longe, eu dei pause. Mas enfim, vamos continuar. Como eu estava falando, os rios eles podem ter interferência nas paisagens, ou seja, dependendo da altitude lá, ele pode ser mais rápido, as correntes dele podem ser mais rápidas, mais lentas, e assim sucessivamente. E tem aquela relação com o clima, porque dependendo do clima, se for um clima chuvoso, geralmente o nível do rio ele vai subir. Se for aquele clima mais seco ali, o nível do rio ele vai baixar, ok? Turminha, vamos lá para a página 341. Tem uma parte muito importante aí que inclusive eu vou cobrar na avaliação. Então prestem bastante atenção, que é o ciclo da água. Galera, o ciclo da água, ele é algo bem simples, tanto que tem até um gráficozinho aí, um desenhozinho aí na página 341, vou pegar aqui para vocês. Bem aqui, ó. Esse desenho aqui, ele mostra o ciclo das águas e a etapa um, 2, 3 e 4. A gente vai falar um pouquinho dela ali, como ocorre e tudo mais, ok? Turminha, a gente tem a evaporação. O que é a evaporação? Quando está muito quente mesmo, a gente não consegue perceber isso, mas a água ela tá evaporando ali. É aquele mesmo processo quando você coloca a água para ferver, você liga o fogo ali e você pode ver que está subindo uma fumacinha. Essa fumacinha é a evaporação, a água está se evaporando. Se você deixar muito tempo ali, você vai ver que a água vai secar da panela. Esse mesmo efeito ocorre em rios e lagos. E também tem a evapotranspiração. A evapotranspiração já está mais ligada às plantas, ok? Que as plantas precisam, elas também acabam liberando um pouquinho de água e tudo mais, o processo de fotossíntese e tudo mais. Só que aí é onde vem a segunda etapa. A segunda etapa é a condensação. Quando a água se condensa, ela vira, quando ela está no seu segundo estágio, que é o vapor, ela se transforma em nuvem. Quando vocês veem as nuvens nada mais é do que vapor de água. Quando elas estão bem carregadas mesmo, aí é onde tem a precipitação. Precipitação é o quê? É a chuva em si, ok? Então a gente tem um terceiro estágio. Primeiro estágio, evaporação. Segundo estágio, a condensação. Terceiro estágio, a precipitação. E o quarto estágio, que é o escoamento. O escoamento é o quê? Geralmente ela está mais ligado ali a bacias hidrográficas, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que acontece?
as águas elas caem, ou elas vão para o subsolo, onde elas, como se diz, fazem, reabastecem ali os lençóis freáticos, os aquíferos, ou elas escoam para lagos e rios, onde continua o ciclo da água, ou seja, evapora, vira nuvem, chove e volta para o lago e assim tem o ciclo. É por isso que chama de ciclo da água, porque está em constante movimentação. Ok, galera? Turminha, os aquíferos e os lençóis freáticos, isso já está lá na página. Ainda na mesma página, perdão. Os aquíferos e os lençóis freáticos, ele está logo abaixo aí do ciclo das águas. Ele remete aí aos, no caso, aquelas águas que estão no subsolo, ou seja, a reservatórios de água no subsolo. Eles podem variar muito de tamanho, de locais, entendeu? De profundidade também. Mas quando se fala aquíferos, é só vocês lembrarem que são reservatórios de água no subsolo. Agora sim, agora a gente vai lá para a página 342. Turminha, na página 42 a gente vai falar sobre as partes de um rio, ok? Novamente tem uma telinha aí falando sobre, tem um desenho aí, tem uma foto, tem uma imagem de um, como é que eu posso dizer, de quase uma bacia hidrográfica aí. E eu tô falando muito em bacia hidrográfica, mas já já a gente vai ver a definição, o conceito e como ela funciona, tá bom, galera? Turminha, a gente tem agora as partes de um rio. Primeira parte de um rio, lá na imagem vocês vão encontrar aí o número um. Vai estar designado aí pelo número um, ok? Primeiro é a nascente. Nascente é o quê? Nascente é o local onde o rio nasce, onde ele inicia o seu curso. Vocês podem observar que ele está, nessa imagem, ele está lá no alto desse conjunto montanhoso aí. Por quê? Porque sempre o rio, geralmente, ele corre do relevo mais alto, do relevo de maior altitude, para aquele de menor altitude. A força da gravidade e tudo mais vai influenciando aí nas corredeiras do rio. A gente tem a segunda parte aí. A segunda parte são os afluentes ou tributários, que são o quê? São os rios menores que desaguam no rio principal, ou seja, esses pequenos rios, eles abastecem esse rio principal, ou seja, sem ele, o nível do rio principal, daquele rio maior, com certeza seria bem menor. A gente tem a terceira parte aí. A terceira parte nada mais é do que um lago, ou seja, é uma área de depressão no relevo. Vocês lembram o que é depressão? Que é uma parte do relevo que ela é mais baixa em relação ao relevo que circunda essa área. Então, isso precipita, no caso, ou no caso, propicia, perdão, no caso, essa depressão, ela propicia o acúmulo de água. E esse acúmulo de água acaba formando um lago. Com certeza vocês já viram lagos por aqui, como, por exemplo, lá em Braslândia, tem aquele lago lá, é uma depressão, ou seja, embora aquele lago, eu não tenho certeza, mas parece que ele é um lago artificial. Mas falando em lago artificial, a gente tem um modelo aí do Lago Paranoá. É o maior lago artificial do mundo, onde, pelo menos da América do Sul, onde ali embaixo tinha uma vila e tudo mais, e enfim, acabou tendo um desvio lá acho que do Rio Paranoá, alguma coisa assim, de um riachozinho que tinha ali, e acabou enchendo o Lago Paranoá. Tudo aquilo foi planejado, foi projetado, e de formas que a gente tem um imenso lago ali, uma depressãozinha que acabou se enchendo, e a gente tem o Lago Paranoá, que é famoso em todo o Distrito Federal e arredores, ok? E também temos exemplo do Lago Corumbá, e de Brasilândia também. Turminha, a gente tem a foz. A foz é a parte onde o rio ele deságua, ou seja, pode-se dizer ali que é o fim do rio, ok? A gente tem a quinta parte aí, a quinta parte ela fala da margem. Margem nada mais é do que as laterais do rio, ou seja, geralmente o rio ele sempre vai ter duas margens, a direita e a esquerda, ou seja, é aquela parte lateral ali do rio.
A gente tem as corredeiras. Corredeiras, o que é as corredeiras, galera? As corredeiras é quando o rio, como eu falei, o rio ele sempre vai de um relevo mais alto para um relevo mais baixo, ou seja, de um terreno que tem uma altitude maior para o terreno que tem uma altitude menor. Então, as corredeiras é quando as águas elas elas vêm nessa direção, ou seja, só que o que acontece? Às vezes tem um declínio, tem um declive bem mais acentuado, então as águas ganham uma velocidade maior nesse percurso. E ganhando essa velocidade maior, acabamos tendo aí as corredeiras. A gente tem o leito. A leito é a superfície do relevo que compõe o trajeto percorrido pelo rio. Ou seja, o fundo do rio ali é chamado de leito de rio. Então ele pode variar, ele pode ter depressões ali, ele pode ter umas cadeiazinhas de montanha. Isso varia muito ali da força do rio, do formato do rio, entendeu? E do terreno onde o rio se encontra. A gente tem as cachoeiras. Cachoeiras são quedas d'água que se encontra aí, elas acontecem repetidas, diferente das corredeiras. Corredeiras é quando a água vem em alta velocidade. As cachoeiras é quando tem uma interrupção, no caso, no leito do rio ali. Ou seja, vamos supor que aqui seja o leito do rio, e bem aqui a gente encontra uma grande depressão, uma grande barreira, onde aqui não vai tendo a descida gradual de um declive. Aqui acaba descendo de uma vez, ou seja, tem uma queda d'água. Essa queda d'água aqui é chamada de cachoeira, ok? E a gente tem aí, no caso, a nona parte de um rio, que é o rio principal. O rio principal é aquele rio maior, aquele que define pode-se dizer assim, a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, que a gente ainda vai ver, é uma área drenada por um rio e seus afluentes, ou seja, tem o rio principal e a gente pode colocar que tem veiazinhas ali de água e tudo mais abastecendo ele e que vai desaguar numa foz, ou seja, que ela pode desaguar tanto no lago quanto no mar. Ok, galera? Turminha, a gente vai lá para a página 343 agora. A gente vai falar do regime de um rio ou regime fluvial. Ok, galera? O regime de um rio ou regime fluvial, ele é o quê? Ele é a variação no volume do rio no decorrer de um ano, ou seja, ele é a variação ali, dependendo do clima e tudo mais, o regime do rio ele pode mudar. E ele tem basicamente dois períodos básicos. Tem o período de vazante. O período de vazante é quando está passando por uma época ali de estiagem e tal, e o nível do rio ele faz o quê? Ele acaba baixando. Então, quando falar assim, tá no período de vazante ali, quer dizer que o nível do rio provavelmente ele vai ficar mais baixo, ele vai se abaixar, ok? E a gente tem o segundo período aí, que é chamado de o período de cheia. Esse período de cheia aí já está mais ligado quando o clima está naquele clima chuvoso e tudo mais, que aí o que acontece com o nível do rio? Está chovendo, então o nível do rio ele começa a subir um pouquinho mais. Então, sobre o regime dos rios, a gente tem aí regime dos rios se refere à variação no volume dos rios, tanto nas épocas de seca quanto nas épocas chuvosas, ou seja, essa variação como se fala, de seca e de cheio, que é chamado regime dos rios, e que é dividido em dois períodos. A gente tem um período de vazante, que é quando está no período da seca, que o nível do rio baixa, tem um período de cheia, que é no período de chuva, onde o nível do rio ele sobe, ok, galera? Gente, lembre-se, qualquer dúvida, eu sempre vou estar à disposição, sempre vou estar disposto aí, ou no caso, em prontidão para sanar suas dúvidas. Podem perguntar no WhatsApp ou qualquer rede social aí que vocês consigam me encontrar, como o Instagram também, eu sigo muitos de vocês, muitos de vocês também me seguem, então pode tirar dúvidas por lá, ou até mesmo no vídeo, ok? Mas no WhatsApp é mais fácil de me encontrar, embora às vezes eu acabe demorando, porque são muitas mensagens ali, muitos grupos, mas no privado eu sempre estou respondendo ali, ok, galera? Turminha, bacias hidrográficas, como eu tinha falado, a gente falou isso desde o início aí.
E bacias hidrográficas, como eu falei, é a área drenada por um rio e seus afluentes, ok? E isso, como se diz, geralmente ela é dividida por um divisor de águas. Esse divisor de águas, ele é o quê? Ele é uma parte do relevo, vou colocar assim, uma montanha. Então a gente tem esse lado aqui e esse outro lado aqui. O divisor de águas, ele separa as bacias hidrográficas, porque para ter uma bacia hidrográfica, precisa ter esse formatozinho aqui, ó, ok? Que as águas elas vão escorrer apenas para um local, ou seja, para o centro. E geralmente tem um divisor de águas que ele separa as bacias hidrográficas, ou seja, tem um morro, vou colocar assim, tem um relevo mais inclinado ali, de altitude maior, onde acaba separando ali as águas, onde faz com que elas desçam para para um único para um único veio ali, onde elas acabam drenando as águas ali para um único local ali, ou esse local já é o rio principal, ou é um afluente que acaba abastecendo o rio principal, ok? Então, a gente tem na página 345 as bacias hidrográficas do Brasil. O Brasil, ele é um país tropical, tem até aquela música, moro em um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Enfim, ele tem aí 12 bacias hidrográficas, ou seja, 12 regiões hidrográficas. Não vou nem colocar 12 bacias, mas tem 12 regiões hidrográficas. E essas regiões hidrográficas tem várias bacias nela. Eu falei 12 bacias, mas é bem mais, ok? Na verdade, são regiões hidrográficas, ok? E você encontra o nome de todas elas lá na página 345. A gente tem aí a gente tem as regiões hidrográficas da Amazônia, do Tocantins, Araguaia, região do Paraguai, região do Paraná, região do Uruguai. Ah, professor, mas o do Uruguai não é outro país? Sim, mas a bacia ainda, como se diz, o rio ele pode nascer no Uruguai, mas ele ainda entra aqui em território nacional e tem a bacia, ok? Região Atlântico Sul, região do Parnaíba, região do São Francisco, região Atlântico Sudeste, região Atlântico Leste, região Atlântico Nordeste e Ocidental e a região Atlântico Nordeste Oriental. E a gente tem essas 12 regiões aí e vocês ainda podem ver nesse mapinha que o número de rios no Brasil ele é muito grande. Vocês podem observar que tem muitos rios e rios gigantescos aí. E aí, mesmo assim, a gente ainda tem uma má distribuição aí nos recursos hídricos, onde muitos locais aí não têm acesso à água tão facilmente, mas isso aí já está envolto em uma questão política, ou seja, falta um investimento aí na área da política aí para poder reverter essa situação, ok? Turminha, eu deixo a atividade da página 346 e 347 aí para vocês, ok? Fica essas duas atividades aí. Na próxima aula eu vou postar o vídeo de correção dessas atividades e nesse formulário aqui vai ter um espacinho para vocês postarem as fotos, ok? Então fiquem bem, tenham uma ótima semana, tenham um ótimo dia e até mais.